Eu sou a Bruxa Felícia. E eu, a Bruxa Beth. E eu sou o Rei Salomão. E hoje nós teremos um momento pra lá de especial, com toda emoção, superação e felicidade. E muita alegria e magia. É? Então, vem pra cá, estudantes. Vamos conosco? Eu quero ser o Harry Houdini, pra que ninguém consiga me segurar. Eu quero que o amor me ilumine, pra que do mal eu possa escapar. Eu quero ser o Harry Houdini, pra que ninguém consiga me segurar. Eu quero que o amor me ilumine, pra que do mal eu possa escapar. Não vou mais seguir os conselhos de quem não me quer bem. Vou realizar meus sonhos e ajudar os outros também. Eu quero ser o Harry Houdini, pra que ninguém consiga me segurar. Eu quero que o amor me ilumine, pra que do mal eu possa escapar. Eu quero ser o Harry Houdini, pra que ninguém consiga me segurar. Eu quero que o amor me ilumine, pra que do mal eu possa escapar. E agora, só um minutinho, vamos escutar um bocadinho sobre Harry Houdini? Oba! Falar em superação é falar em Harry Houdini. Há muitos, muitos anos atrás, lá por 1874, na Hungria nasce um jovem, acho que já predestinado a muito sucesso. Ele vai, ao longo da sua vida, aprendendo muitas coisas e sempre olhando para outros mágicos. Sim, outros mágicos, porque ele se tornou um dos mágicos mais famosos. Harry Houdini nasceu lá na Hungria, mas tinha um mágico na França que ele tinha uma grande admiração. Então, de Eric Weiss, ele escolheu este nome que é conhecido no mundo inteiro. Eu acredito até que foi o pai do ilusionismo e também do escapulismo. Sim, era o que mais marcou toda a sua vida. Ele escapava de lugares absurdos, com cadeado, com muitas chaves, lugares tão difíceis de imaginar que alguém dali poderia sair. Mas ele era ilusionista e muito, muito dedicado. Ele quase não dormia, afinal, ele treinava. E para também suportar as dificuldades que ele encontraria, as dores no corpo, ele treinava muito. Ele treinava boxe, corrida. Então, ele era um exemplo de dedicação. Ele se empenhou e ele conseguiu tudo o que ele quis, porque muito ele exercitou. Ele teve foco. Em tudo que planejava, ele realmente se dedicava ao máximo. Com toda a fama, viajando pela Europa, pelo mundo inteiro, Houdini escolheu este nome de um mágico francês, ora, que levava de sobrenome. E o Harry, ele só deixou americanizado o seu Eric. Mas Houdini
de tanto atender shows com reis, com autoridades máximas dos estados, ele passou a ser um espião. Que esperto, mas de levar informações de um lado para o outro, vivia meio que perigosamente. Então, assim era a vida de Houdini. Um espião, mas o maior ilusionista. E naquele tempo, como tudo estava começando, ele teve um destaque muito grande. E tinha uma força tão grande na sua musculatura, que ele suportava muito peso, ele suportava socos. E um dia, que até hoje cria um mistério, um dia um estudante pediu para lhe dar um soco. E ele já estava meio cansado, um pouco adoentado, pois estava tendo alguns sintomas que parecia ser uma apendicite. Ele levantou e ia pedir um instante para deixar a sua musculatura bem enrijecida para poder receber o soco. Mas ele mal levantou e o estudante deu-lhe 3 murros fortes. E ele sentiu muita dor. Mas como, da mesma forma que ele estava sempre se superando, ele também tinha o seu público como algo muito importante e não quis decepcionar. E foi fazer a sua magia. E ali não conseguiu se soltar. Quando perceberam que havia passado do tempo, a esposa e seu empresário quebraram aquela caixa de vidro onde ele estava, e ele já estava desacordado. Então veio por longos e longos anos que o que havia lhe matado era mesmo os socos daquele estudante, os 3 socos. Mas na verdade não, na verdade foi de uma apendicite. E ele não morreu ali, ele foi para o hospital. Mas num tempo onde não havia nem um antibiótico, ele não resistiu. Mas a vida inteira dele foi cheia de mistérios, de superação. E esse foi mais um mistério que continua até hoje, depois de tantos anos de sua morte, que ocorreu em 1926. Ele era ainda muito jovem, não tinha completado nem 55 anos, né? Muito jovem, 52 anos. E agora, eu acho que para demonstrar um bocadinho de Harry Houdini, tem uma surpresa e eu acho que vocês vão adorar. Vejam só. Olá, tudo bem? Eu sou o palestrante e mágico Leandro Canova e para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Hoje eu venho trazer 2 histórias e nós vamos levar para casa hoje, 2 frases, para as nossas vidas. Eu vou trazer 2 histórias de motivação, superação e sucesso. Vamos imaginar aqui, que este lenço aqui, o azul, represente a motivação. Este segundo lenço aqui, represente a superação. E esse último lenço aqui, representa o sucesso. Mas, se nós não estamos, motivados a superar algo em busca do sucesso, nada acontece assim. Porque motivação, superação e sucesso têm que estar sempre ligados uns aos outros. Vamos imaginar que esse lenço aqui, que é o da superação, este, o da motivação, e esse último aqui, o do sucesso. Se você está motivado, em busca, no caso do sucesso, tentando se superar, o final vai ser surpreendente, Porque motivação, superação e sucesso
tem que estar sempre unidos. Vou trazer a primeira história para vocês. No dia 6 de maio de 1954, na cidade de Oxford, na Inglaterra, na pista de atletismo, o estudante de medicina Roger Bannister é o primeiro homem a correr 1 milha em menos de 4 minutos. 1 milha corresponde a aproximadamente 1.609 metros. Na época, isto era considerado uma façanha praticamente impossível, mas Roger Bannister foi capaz. Então, Roger Bannister, o homem que acreditou no que era possível. A primeira frase que nós vamos levar para as nossas vidas é essa: faça o impossível tornar-se possível em suas vidas. Vou repetir: faça o impossível tornar-se possível em suas vidas. E pasmem todos vocês. Em apenas 30 dias, 40 homens conseguiram correr 1 milha em menos de 4 minutos. E quando foram entrevistar esses homens, perguntando como eles tinham conseguido, simplesmente eles falaram: se Roger Bannister foi capaz, nós também somos. Bastou uma pessoa acreditar que era possível para mais 40 fazerem a mesma façanha. Então, a partir de hoje, faça o impossível tornar-se possível em suas vidas. E a segunda história que eu quero trazer para vocês é de um filme maravilhoso. Não percam, a oportunidade de assistir esse filme, que se chama Mãos Talentosas. É a história de um médico neurocirurgião pediátrico, um dos maiores do mundo. O nome dele é Ben Carson. Quando ele era criança, ele teve muito preconceito, Ele era considerado o aluno mais burro da sala de aula, mas sabe quem acreditou nele sempre? A sua mãe. A sua mãe sempre falava para ele: você é capaz. E ele foi desenvolvendo, foi estudando. Tem um momento do filme que mostra, uma superação, que ele consegue superar todos os alunos da escola, onde ele era considerado o mais burro, E ele acaba depois fazendo doutorado, mestrado. Dentro dos Estados Unidos, ele recebeu honrarias que apenas presidentes recebem. Certa vez, ele foi procurado para separar 2 crianças siamesas ligadas pelo cérebro. Normalmente, nessas cirurgias, é muito difícil as 2 crianças conseguirem sobreviver. Ele ficou 4 meses pensando no que ele poderia fazer. E ele chegou a uma ideia. Uma cirurgia que levou mais de 25 horas, envolvendo 50 médicos, e deu certo. Foi um sucesso. Se você procurar no Google, você vai ver as crianças hoje já são adultos, Então é uma coisa maravilhosa. Ele só foi poder dar, no caso, entrevista 6 horas depois. E a frase que eu quero trazer para vocês era uma frase que a mãe dele sempre falava para ele: Roger, Ben Carson, você pode fazer tudo o que os outros fazem, mas você pode fazer melhor. Eu quero dizer para vocês hoje aí de casa: vocês podem fazer tudo o que os outros fazem, mas vocês podem fazer melhor. Então vamos levar essas 2 frases para as nossas vidas. Faça o impossível tornar-se possível em suas vidas, e você pode fazer tudo igual aos outros, mas você pode fazer melhor. E agora eu também quero fazer uma tentativa, de superação. E eu vou chamar aqui o rei Salomão para poder me ajudar aqui. Você me ajuda aqui? Claro. Então vou colocar a máscara, claro que agora nós temos que usar a máscara, E eu vou tentar fazer a superação, como o Houdini fazia na sua época, Eu vou colocar uma camisa de força e vou tentar escapar. Rei Salomão, olha aí se é uma camisa aí, estica bem, vê se é uma camisa de força mesmo, de verdade. Assim. Se é de lona, tá? É bem segura mesmo. Então vamos lá, vou colocar aqui. Tá. Você pode me prender então, que nem eu te falei. Primeiro eu vou ficar assim para o pessoal ver você me prendendo, tá bom? Pode prender tranquilo. No último, sem problema nenhum. Só deixa o último lá, o verde solto. Lá. Perfeito. Aqui o primeiro. Está o segundo. Agora o terceiro. Quando chegar o verde é lá embaixo. Quando chegar o verde.
Beleza. Mais um aqui. Quarto. E agora o verde lá, pode prender lá embaixo. Perfeito. Mais um aqui. Pode apertar, não tem problema não, fica tranquilo. Perfeito. Já estamos acostumados. Está preso aqui no Aí olho. e aqui agora. Se quiser puxar, pode puxar forte, não tem problema nenhum. É. Eu acho que ficou mais um faltando ali, será? No final aqui. Mas o verde tá preso ou não? O verde tá preso, é. Tá com o verde? Tá com o verde junto ou não? Tem que estar o verde com o verde. Sim, o verde com verde está. Só está faltando um. Vê se não Mais tá. um aqui. Eu vou... Ah, tá. Vai prender. Não, tem problema. Pode prender. Tranquilo, então. Aí. Joia. Perfeito. Será que está amarrado, pessoal? Olha Vai só. lá, vamos ver aqui, né? Olha só. Você toca a música pra gente lá, Rafael? Claro. Do Harry? Claro. Pessoal, muitas vezes, né, ficamos assim numa situação que nem eu estou agora, né? Presos, né? Mas se nós não, né, tomarmos uma atitude, né, não fizermos alguma coisa, nada vai acontecer. Claro que essas desamarras não vão sair se não tomar uma atitude. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos tentar? Muito obrigado, pessoal. Essa é a primeira parte. Já nos encontramos novamente. Bruxa Beth, Rei Salomão, que incrível! Mas é melhor os estudantes não tentarem fazer isso em casa, porque o Leandro Canova, ele estudou muito, ele teve que se esforçar muito para conseguir fazer isso. Então vocês não façam igual. Mas, Bruxa Beth, o que você acha que vai acontecer agora? Eu acho que depois de uma música, eu acho que você tem algo a contar para eles. E eu acho que depois da superação, felicidade e alegria de montão. Isso mesmo! Superar os seus medos e estar em paz, viver com alegria é muito bom. Superar os seus medos e estar em paz. Com meus amigos conviver e no meu lar me cercar de amor. Aos estudos me dedicar e procurar uma vida saudável. Viver com
muito bom. Superar os seus medos e estar em paz, viver com alegria é muito bom. Superar os seus medos e estar em paz. Então, amigos, deixa eu contar uma coisa muito especial para vocês. Há muito tempo atrás, no ano de 1889, no dia 16 de abril, nasceu um menino. Ai, um menino tão lindinho. Os seus pais eram artistas. Ela era cantora e o seu pai, além de vocalista, também era artista. Ai, mas o casamento deles não durou muito. Quando o menino tinha uns 3 anos, o casal se separou. Ai, foi um momento muito difícil. Ela era uma pessoa que ela era muito triste. Nada a deixava feliz. E o pai dele, por sua vez, às vezes se entregava um pouco mais à bebida. O tempo foi passando. Ela ficou com seu filho, pequenininho, Charles Spencer Chaplin, e com seu filho, meio-irmão de Charles, Sidney. Eles foram viver longe. Mas a vida da mãe do Charles era altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos emocionais. Mas Chaplin sempre ficava ali com a sua mãe. Ai, algumas vezes eles chegavam até meio que passar fome e ficavam numa espécie de um orfanato enquanto a mãe se tratava. Outra vez, Chaplin e seu meio-irmão foram morar com o pai. Mas não deu certo. Até naquela época já tinha pessoas que cuidavam para que as crianças não fossem maltratadas. Foram visitá-los, porque o burbúrio é que eles não estavam sendo bem tratados. O tempo passou, Charles foi crescendo, foi morar numa espécie de uma república que era uma trupe. E começaram a se apresentar por toda a Inglaterra. Era muito bacana. Mas essa trupe conseguiu agendar algo nos Estados Unidos, que era no outro lado do oceano. E lá foram eles, com as mochilas cheias de sonho e expectativas. Fizeram uma turnê maravilhosa, mas tinham que voltar para a Inglaterra. Voltaram. 5 meses depois, Chaplin pensou bem, vou voltar para os Estados Unidos novamente. A indústria do cinema está crescendo, tem tanta coisa acontecendo lá. Eu vou para lá e eu fiz aqueles amigos mesmo. Não teve dúvida. Pegou o primeiro vapor, que era um navio muito grande, e voltou para os Estados Unidos. Chegando lá, no começo foi muito difícil. Mesmo como artista, às vezes não conseguia trabalho. Mas com um amigo aqui, com um amigo ali, foi convidado para fazer um filme no cinema. Quem o convidou ficou tão arrependido, mas tão arrependido. Ele não sabe fazer nada. Nessa época, o cinema não era como nós conhecemos hoje. Era só com gestos. Não tinha palavras. Charles achava isso ótimo, porque ele achava que as palavras, na realidade, às vezes empobreciam um pouco as imagens. Por exemplo, se falar de um javali, eu posso descrever que o javali tem chifres, mas se de repente aparecer um javali aqui, não seria muito melhor? Era isso que ele acreditava. E ele foi indo e foi fazendo filmes e filmes. Todos queriam saber o seu segredo, qual era a técnica que ele usava. Mas ele não contava para ninguém. Ele dizia assim: ora, vocês acham
que um mágico conta os seus segredos, os seus truques? O que dirá eu? Não vou contar nada para vocês. E assim ele não contava como que os filmes dele tinham tanto sucesso. Lá para a Europa, ele teve um outro nome. Mas aqui, o seu personagem, aqui no Brasil e na Argentina, acabou tendo o nome de Carlitos. Todos conheciam como Carlitos. Era um personagem que era meio atrapalhado, vivia ganhando comida dos outros, não era de trabalho, mas aprontava muito. E era assim que as pessoas o conheciam. E ele foi fazendo filmes e filmes. O tempo ele casou. Seu primeiro filho não viveu. Logo em seguida, os dois se separaram. Ele casou de novo, teve 2 filhos, Charles e Sidney. Se separou. Ele casou de novo. Dessa vez não teve filhos. Mas ele casou de novo, separou e casou. E teve filho. Teve muitos filhos. Numa época, ele era considerado uma das maiores fortunas. Ele tinha conseguido juntar $850 mil. Era muito dinheiro para a época. E ele vivia nos seus filmes. Não pensa que era de qualquer jeito, não. Ele chegava com toda a sua equipe. Alguns atores nem gostavam muito dele, porque ele falava, não, enquanto essa cena não ficar bem feita, ninguém sai daqui. Mas ele só tinha um esboço do roteiro. Na realidade, era mais ou menos tudo criado em cena. Me lembra assim de algumas coisas que eu já vi. E assim, ele fazia aquela cena. Contam que uma vez ele gravou 100 vezes a mesma cena, até ela ficar bem perfeitinha. E ele fez muitos filmes famosos. Mas eu vou falar de 2 filmes para vocês. O Ditador foi o primeiro filme falado. Na época não tinha. Foi um filme que ele mostrou toda a sua rebeldia. Na realidade, era uma sátira a um nazista, Adolf Hitler. E ele fez aquele personagem e todos riam muito com suas trapalhadas. Era o que se chamava no cinema de pastelão, que era com tombo, torta no rosto, era aquela bagunça toda em cena. E um dos seus filmes mais épicos é O Circo. O circo, ele está no meio do parque, ao lado da lona do circo. E tá ali assistindo, distraído, tá vendo o que está acontecendo. Até que um batedor de carteira vem do lado de um outro que está ali, rouba-lhe a carteira. Quando o homem sente, vira para trás e começa a brigar com aquele ladrão. O ladrão, que era muito ágil com a mão, zupt, colocou a carteira no bolso de Chaplin. Chaplin nem percebeu nada daquilo e saiu. Mas a polícia veio atrás. Foi atrás do homem, que houve uma correria. Eles entraram numa sala toda de espelhos e era muito tombo, muito escorregão. Mas Chaplin, nessa corrida da polícia e do bandido que também queria pegá-lo, ele entrou em um circo com a lona muito linda, mas ele nem prestou atenção. O espetáculo estava acontecendo, tinham vários palhaços no meio do picadeiro, mas Carlitos entra correndo e escorrega e passa por cima do policial e derruba o policial. O dono do circo, vendo tudo aquilo, porque as pessoas que estavam na plateia riam muito de tudo aquilo. Ele resolve contratar Carlitos. Você vai trabalhar aqui agora. Mas este dono do circo era um homem muito mal mesmo. Ele maltratava até sua própria filha. Mas Carlitos acabou fazendo amizade com a filha do dono do circo. Ele dividia a comida. Na realidade, Carlitos estava apaixonado por ela, mas ela só o via como um irmão. Ela era trapezista e pulava de um lado para outro fazendo acrobacias incríveis. Ele era só o palhaço do circo.
Até que um dia chegou um moço muito bonito, com um chapéu de lado, um terno alinhado. Ele era o equilibrista. Ele subiu na corda, e ele subiu, e ele fazia. Ai, as pessoas ficavam com o coração na mão. E ao final do espetáculo, ele descia com uma bicicleta. Todos aplaudiam muito, afinal, olha tudo aquilo que aquele equilibrista fazia. Mas Carlitos, que estava olhando lá de baixo, era com muita raiva dele. Afinal de contas, a sua amada estava olhando para ele com outros olhos. Ele ia perder a sua amada para o equilibrista. Então, ele resolveu treinar, mesmo que atrapalhado. Todos os dias, ele subia na corda e tentava. Algumas vezes ele caía, mas depois ele tentava e se superava. Certa vez, o equilibrista não pôde estar lá. E Carlitos resolveu subir na corda bamba. Todos no picadeiro olhavam para cima. Assustado, ele vai cair. Mas ele, muito esperto que era, amarrou um cordão nas suas vestes e começou a fazer lá tranquilo e em cima da corda bamba de um lado para o outro. Mas vocês não imaginam o que aconteceu. A corda soltou de suas vestes. Mas Carlitos tinha treinado tanto, que ele sabia fazer tudo direitinho. E o espetáculo foi um arraso. Todos bateram palma. Mas o dono do circo, como sempre, estava muito bravo e mandou até deixar a sua filha presa em uma das carroças com quem eles viajavam. Carlitos, vendo tudo aquilo, foi atrás do equilibrista que havia ido embora e o chamou novamente para salvar sua amada. O equilibrista comprou a maior parte do circo, que estava endividado, casou-se com a acrobata e os dois viveram felizes, foram embora. Na hora de ir, eles acharam que Carlitos ia junto. Mas Carlitos ficou ali, pois ele já havia superado todos os seus medos e ele conseguia trazer muita felicidade para as pessoas. E ele saiu. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Agora vou falar um pouquinho de felicidade. E eu pergunto, o que é a felicidade? Para muitas pessoas, a felicidade está nos amigos, para outros nos familiares, poder comprar qualquer coisa nas viagens. Mas eu acredito que a felicidade nós podemos encontrar nas coisas simples da vida, né? E eu quero trazer para vocês hoje uma história com menção a Charlie Chaplin. Há muitos anos existiu um circo maravilhoso, cheio de artistas incríveis, mágicos, trapezistas, equilibristas, domadores de leões e um palhaço muito especial chamado Colorete. Colorete era um palhaço alegre como todos os palhaços, mas um dia ele começou a ficar triste, porque dizia que seu nariz de palhaço era muito pequeno e que as crianças não riam mais quando o Colorete atuava no circo. Colorete começou a ficar tão triste, mas tão triste, que um dia todas as suas cores sumiram. As cores da sua roupa, as cores do seu chapéu, do seu sapato, da sua roupa, sua maquiagem, todas as cores tinham sumido. Aonde já se viu um palhaço branco e preto, e o pior de tudo, um palhaço branco e preto chamado Colorete. Colorete começou a ficar tão triste, que um dia, depois de chegar em casa, de atuar no circo, retirou a sua roupa, dobrou-a cuidadosamente, colocou-a junto com seu pequeno nariz de palhaço dentro de uma caixa e guardou embaixo da cama. E naquela noite, jurou que nunca mais atuaria como palhaço. Mas nessa noite, Colorete teve um sonho. O sonho mais lindo que um palhaço poderia ter. Sonhou com o rei dos palhaços. Um senhor baixinho, com um traje muito velho, uns sapatos enormes, um bigodinho, uma cartola e uma bengala que não parava de mover-se. Mas naquela noite, como um passe de mágica, a bengala de Charlie Chaplin tocou a cabeça de Colorete.
Na manhã seguinte, quando o colorete despertou, sentiu uma sensação de alegria, de felicidade. Não sabia por que estava tão feliz. Parecia que seu coração iria sair do seu peito. Rapidamente, retirou a caixa debaixo da cama, abriu-a e teve uma enorme surpresa. As suas cores, absolutamente todas as suas cores, tinham voltado para a sua roupa. E o mais importante de tudo, o seu pequeno nariz de palhaço começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer tanto que Colorete voltou a ser feliz. Essa é a primeira parte da felicidade. Eu sempre falo que em nossas vidas nós temos apenas duas opções. Ou nós escrevemos a nossa própria história, ou vamos passar o resto da vida apenas lendo a história da vida dos outros. Se você quer ter a sua felicidade, você tem que escrever a sua própria história. Tem pessoas que passam, como esse livro aqui, ó, com páginas em branco para o resto da vida. Existem aquelas pessoas que escrevem a sua própria história, assim, ó. E tem aquelas que, além de escrever a sua própria história, ainda dão um colorido a elas. Assim. E eu tenho certeza que cada um de vocês quer escrever a sua própria história. Charlie Chaplin um dia falou assim, ó: eu faço e abuso da felicidade e não desisto dos meus sonhos. O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de correr o risco de viver os seus sonhos. E eu tenho certeza que se você quer chegar na sua felicidade, você tem que correr o risco de viver os seus sonhos. Você não pode ter medo. Outra frase que Charlie Chaplin falava era essa aqui, ó: nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele encontram-se todos os segredos, inclusive o da felicidade. Para Charlie Chaplin, a felicidade estava aqui. E eu quero trazer agora para vocês uma história que para mim é muito especial. Eu quero falar um pouquinho mais de felicidade, mas antes eu quero falar para você sobre a borboleta. A borboleta é um dos animais que faz a maior transformação na natureza. E se você quer realmente transformar a sua vida, eu tenho certeza que você não quer ser a lagarta. Eu tenho certeza que você não quer ficar dentro do casulo. Eu tenho certeza que você quer ser a borboleta, um dos animais, como eu falei, que faz a maior transformação em suas vidas. E agora eu quero trazer esta história para vocês, uma história de quando eu tinha apenas 8 anos. Tive a grande oportunidade de passar grande parte da minha infância junto a um parque com muito verde. Lembro das tardes com os amigos, a jogar futebol, comer pitangas e ficar brincando sem preocupações com o mundo afora. Durante horas, ficávamos conversando sobre assuntos de uma criança muito inocente, mas muito feliz. Lembro das lindas borboletas, azuis, amarelas, laranjadas, que se aproximavam da pitangueira. Algumas tão lindas que pareciam desenhadas por um pintor. Mas como toda criança que tem muito a aprender, não entendia como essas borboletas surgiam. Um dia, chegando em casa, perguntei ao meu pai. Lembro como se fosse hoje. E colocou em seu colo e falou: podemos comparar, meu filho, o surgimento de uma borboleta à felicidade. No início, as borboletas são lagartas que estejam durante muito tempo acumulando energia. Até que um dia, elas resolvem fazer um casulo. Como este aqui, ó. E quando esse casulo é partido, meu filho, é transformada
e uma linda borboleta. Leve essa história, meu filho, dentro do seu coração. E saiba que assim como a borboleta entra em um casulo para encontrar a sua felicidade, você também será capaz. E você poderá ser feliz e levará a felicidade por onde você passar. Mas saiba que na vida tudo tem um fim. Hoje, que me tornei um mágico palestrante, eu acredito nos meus sonhos, eu acredito na minha felicidade, eu acredito que tudo é possível. Outros casulos vão ser formados, como este, meu pai falou. E hoje, se eu tivesse a alegria que meu pai estivesse aqui hoje comigo, eu diria a ele que quando eu parto um casulo de papel como este, pai, hoje eu não sou capaz de produzir uma borboleta, mas sim várias. Cada uma dessas borboletas possa representar a felicidade de cada um de vocês. Eu quero agradecer pela oportunidade. Acredite nas suas transformações, acredite nas suas vidas, porque só vocês são capazes realmente de transformar as suas vidas. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bruxa Beth, vocês viram que coisa maravilhosa? Lindíssimo. Aquelas borboletas voando. E a superação? Quantas vezes a gente se supera, né? Não é mesmo? Ai, eu amei o dia de hoje. O mágico e palestrante Leandro Canova nos deu aqui uma aula sobre superação e felicidade. E eu acho que cada um em casa poderia pensar, repensar e ver em tudo que pode mudar. Não é verdade? Melhorar, cada um buscar a sua felicidade e a superação, né? Arrumar as cores da vida. Se a sua vida está um pouquinho apagadinha, dê o colorido, dê a magia, a música, o sonho, a esperança. Reforce esses elos com a família. Tudo isso é maravilhoso. Muito, muito bom. Vamos cantar um pouquinho para dar um tchau bem alegre? Vamos dar um tchau muito alegre para todos vocês. Superar os seus medos e estar em paz. Com meus amigos conviver e no meu lar me cercar de amor. Aos estudos me dedicar e procurar uma vida saudável. Tchau! Leva Até a próxima, com novidades.